Vemos o quarto de um jovem. Há uma cama e um relógio na parede. O jovem acordou e não entende o que está acontecendo. Parece que ele ainda está vivo. Finalmente ele começa a se lembrar. Senta-se na cama e olha ao redor do quarto. Vê uma janela, uma escrivaninha. Há um computador na escrivaninha. Suas anotações estão na mesinha de cabeceira. Este é o dormitório de sua universidade. Jovem percebe que não está morto, que renasceu, mas tem escoriações no rosto cobertas com bandagens. Suas mãos estão cobertas com bandagens. Ele não entende por que tem tantos ferimentos. Os 30,000 anos de cultivo se foram e ele se tornou um adolescente. Ele se voltou para os deuses e disse que eles são realmente impiedosos. Ele cresceu no mundo espiritual e respeitava o mundo das espadas. Mas quando recebeu o título de rei divino do reino, inúmeros especialistas o cercaram e tudo acabou em ódio. Vemos um prédio universitário com árvores crescendo ao redor. A sala não conseguia suportar o poder de tantos especialistas ao mesmo tempo. Isso o levou de volta ao seu tempo na Universidade Yunhai. Nome do jovem era Wu Fu. Ele disse que havia renascido muito para que você gostasse da angústia dos jeans. De repente, a porta se abriu. Uma beldade ruiva usando um vestido claro apareceu na soleira da porta, segurando seus óculos. A garota viu que o Fu estava acordado e lhe disse que ele se lembrava da garota chamada Li Menyao, e ele se lembrou do motivo pelo qual seu corpo tinha cicatrizes. A garota jogou a bolsa e o celular dele e disse que o relacionamento entre eles havia terminado. Telefone caiu nas mãos de Wu Fu e a bolsa bateu dolorosamente em sua mão ferida. Wu Fu se lembrou do motivo pelo qual foi espancado. Ele veio perguntar a Li Menyao por que ela o havia abandonado. Dois caras durões o espancaram, e um deles disse que o conhecia bem porque o pai de Wu Fu trabalhava na empresa de seu pai. Wu Fu machucou esse cara, cujo nome era Tian Ao, e seu pai foi demitido da empresa de propriedade do pai de Tian Ao. Quando Wu Fu viu sua ex-namorada, ele lhe perguntou o que ela queria. Li Menyao disse que se atreveu a insultar Tian Ao e que ele próprio é tão insignificante que pode olhar para seu reflexo patético no espelho e ver por si mesmo. A garota disse que Tian Ao quer que Wu Fu e seu pai se ajoelhem diante dele e peçam desculpas. Wu Fu disse à garota que ele deve ter gostado muito dela porque ainda tem lembranças desses sentimentos, mas hoje em dia os homens não se ajoelham assim. Então ele disse que não iria. Li Menyao ficou surpreso com o fato de Wu Fu ter agido dessa forma. Ele disse a ela que dissesse a Tian Ao que o encontraria se ele quisesse. A garota disse que procurou Wu Fu por causa de seus sentimentos passados, mas como ele não sabe o que é bom para ele, deixe-o ir para o inferno. Ela saiu e bateu à porta. Wu Fu se levantou e olhou para a porta fechada. Ele pensou que precisava curar seus ferimentos e aumentar sua força antes de enfrentar seus inimigos. Nosso herói sentou-se na cama e pensou que era bom ter se lembrado de todas as técnicas de cultivo. A técnica mais adequada para ele deve ser a arte de refino de Qi dos 9 mundos inferiores. Era apenas uma questão de tempo até que ele entrasse no reino do Qi perfeito. Wu Fu sentou-se para meditar a fim de curar seus ferimentos. Enquanto meditava, ele se lembrou de sua espada com um punho decorado com pedras preciosas. Era uma espada de Qi, sua espada estrela, uma arma sagrada antes de ele entrar no reino do Qi perfeito. Se outros a descobrissem, isso poderia causar problemas desnecessários. De repente, a espada estava nas mãos de Wu Fu, que exclamou surpreso. De repente, a espada se partiu em pedaços. Wu Fu ficou muito chateado, pois estava esperando demais, mas só restou o punho. Como seus ferimentos estavam curados e ele podia testar sua força atual, Wu Fu decidiu sair da sala e testar sua força lá. Havia um poder imenso em suas mãos. Seus olhos brilhavam. Uma luz azul saía de seus movimentos. Com o impacto de seu punho, a parede se dividiu e fez uma rachadura. Wu Fu pensou que fosse uma técnica de luta comum, mas na verdade ele estava carregando uma lâmina de Qi afiada. Wu Fu não suportaria ser forçado a se desculpar. Ele estreitou os olhos, sorriu e pensou o que estava esperando. Havia um jardim no pátio da universidade, com uma bela fonte no gramado e arbustos bem aparados. Wu Fu foi até a árvore mais alta e mais larga, sentou-se em um galho e meditou, e a energia aqui ao seu redor brilhou com uma luz azul. Wu Fu pulou do galho e flutuou no ar apoiado pela energia Qi. Ele achava que a energia espiritual era limitada na Terra e que não haveria problema em cultivar um Qi de melhor qualidade, mas a densidade dessa energia era muito baixa para um progresso maior. Havia alguns jovens andando pelo jardim chamando por Wu Fu.
Eles estavam procurando por ele porque sabiam que ele vinha aqui com frequência. 3 meninos estavam procurando o Wu-Fu no jardim, e o quarto homem gordo os levou ao local onde o Wu-Fu costumava se retirar. O Wu-Fu os observava de uma árvore. O gordo era seu colega de quarto no dormitório, chamado Wang Men, e também seu único amigo na terra de sua vida anterior. O Wang Men defendeu o Wu-Fu, dizendo que ele havia acabado de se recuperar dos ferimentos. Os rapazes disseram que Wu-Fu havia cavado sua própria sepultura ao agir de forma dura na frente de sua noiva. Não encontrando o Wu-Fu no jardim, os meninos começaram a bater em Wang Men, pensando que ele os havia enganado. Cão defendeu seu dono, o que irritou um dos meninos, que tinha um pedaço de pau na mão. Cara atirou o bastão no cachorro, mas Wang Men cobriu o cachorro com a mão e disse ao cara para parar, pois era apenas um animal. Wang Men disse que Wu-Fu estava deitado na cama há dias e que, se fosse espancado novamente, morreria. Começou uma briga, mas de Fátima não sabia como lutar, então apenas cobriu o rosto com as mãos. De repente, Wu-Fu desceu do galho e ficou bem na frente de um dos meninos. Ele empurrou o braço do rapaz com tanta força que ele gritou de dor e seu braço quebrou. Wu-Fu ficou parado e olhou para seus oponentes. Quem mais ousaria se aproximar dele? Nosso herói se virou e chutou o cara bem no queixo. O sangue jorrou de sua boca e ele caiu. Wu-Fu cerrou o punho e disse a todos para irem embora antes que ele ficasse realmente irritado. Wang Men perguntou ao Wu-Fu por que ele estava aqui e por que tinha vindo. Homem de cabelos vermelhos perguntou por que Wu-Fu ousava aparecer e machucar seu irmão. Wang Men estava muito preocupado com seu amigo e gritou para que ele fugisse. Mas Wu-Fu disse ao gordo para relaxar, são eles que devem fugir, não ele. Acontece que um dos rapazes estava com uma faca na mão e a sacudiu. Wu-Fu bloqueou o golpe e o cara simplesmente cortou o ar com uma faca. Em seguida, Wu-Fu deu um soco no nariz do cara com o punho, que até soltou faíscas dos olhos. Wu-Fu e seus amigos se levantaram e olharam para os 3 rapazes, um dos quais estava deitado no chão e os outros 2 estavam de pé atrás dele, confusos. Fátima ficou satisfeito com a maneira como Wu-Fu lidou com os caras, mas eles não se acalmaram e a Ruiva atacou o nosso herói. Ruivo tinha um taco de beisebol na mão, e ele e seu amigo se lançaram sobre Wu-Fu gritando e desejando que ele morresse com sua força. Wu-Fu nocauteou instantaneamente um deles, que caiu e perdeu a consciência. Um rapaz de cabelos vermelhos com um bastão na mão viu seu amigo voar e perder a consciência, enquanto Wu-Fu e seus amigos os observavam calmamente. Red não conseguia acreditar que Wu-Fu pudesse lutar assim. Afinal, ele era um fraco há apenas alguns dias. Nosso herói olhou para ele e disse que era assim antes. Rapaz de cabelos vermelhos ficou muito surpreso. Olhou com raiva e ódio. E o amigo de Wu-Fu também ficou surpreso. Mas foi uma surpresa feliz. Wu-Fu disse ao Ruivo que o deixaria ir. O rosto do Ruivo estava distorcido com uma careta de raiva e ele disse que se lembraria disso. Wu-Fu e seus amigos ficaram olhando enquanto os 3 mancavam para fora do jardim, apoiando-se uns nos outros. Cão se sentiu vitorioso e latiu alto atrás deles. Wu-Fu se sentiu tão forte que o vento aumentou e as folhas voaram das árvores. Outro homem apareceu de repente no jardim. Um rapaz de cabelos escuros, com uma pequena barba e bigode, e disse que não era bom intimidar a semana. Cara disse que se Wu-Fu quisesse lutar, ele poderia se juntar a ele. Wu-Fu disse ao amigo que era melhor ele ir embora, pois uma briga séria estava se formando. Wang Men estava com vergonha de ir embora, mas Wu-Fu disse que, se ele não podia bater em ninguém, não havia vergonha em ir embora. Men não queria brigar, então pegou o cachorro e foi embora. Ele disse ao irmão Wu que tinha que se segurar. Barbudo era mais velho. Então perguntou ao Wu-Fu se não era humilhante lutar contra pessoas comuns. Wu-Fu respondeu que era um mal-entendido, porque foram eles que decidiram criar problemas para si mesmos. Ancião estava determinado. O poder irrompeu de seu punho e ele saltou no ar. Ancião tentou atingir Wu-Fu com o punho, mas Wu-Fu bloqueou o golpe. Wu-Fu aplicou a energia aqui e o fluxo de energia através das costas do ancião. Ainda assim, era uma energia aqui imperfeita. Havia energia vindo do ancião e ele estava brilhando por toda parte. Ancião se ajoelhou, e Wu-Fu viu seu corpo brilhando com energia amarela.
O Fu ficou surpreso, mas também havia um fluxo de energia azul saindo de sua mão. Ancião achou que o Fu não tinha aproveitado a oportunidade para atacá-lo. O Fu achava que o nível do ancião era 2 níveis mais alto que o dele, mas sua energia espiritual era muito fraca. Ancião tossiu com a energia que saiu da mão de Fu e pensou que Fu era um verdadeiro bastardo. Fu percebeu que os canais de energia dos idosos estavam gravemente danificados e, por isso, ele não conseguia usar toda a sua força. Depois de algum tempo, a maior parte do dano causado aos canais de energia dos anciãos foi reparada. Naquele momento, os guardas entraram e viram os vestígios de sangue nos lábios do ancião. Guarda gritou que se tratava de Fu e decidiu prendê-lo rapidamente. Fu aplicou energia que os guardas congelaram, não conseguindo se mover. 2 deles pegaram suas armas e as apontaram para Fu, pois perceberam que ele estava cultivando energia Qi. Um dos guardas apontou a arma diretamente para o rosto de Fu e disparou. Com a ajuda da energia Qi de Fu mudou a trajetória da bala e ela passou voando. Com a ajuda da energia Qi, Fu conseguiu até mesmo se esquivar da bala. Fu disse aos rapazes para saírem daqui. O sênior foi até seus guardas e começou a gritar com eles, perguntando-lhes quem lhes dera permissão para abrir fogo. Ancião agradeceu a Fu por curar seus ferimentos, pois seus meridianos haviam se recuperado. Ele disse que lamentava muito o mal-entendido. Os guardas não entenderam por que o chefe agiu dessa forma. Fu disse que, se ele tivesse visto as más intenções do ancião, o resultado poderia ter sido diferente. Ancião achou que o rapaz estava brincando quando disse que o resultado da luta poderia ter sido diferente. Fu respondeu que não estava brincando. Os guardas perceberam que Fu estava cultivando energia Qi. Ancião disse que tinha uma filha cujos canais de energia também estavam bloqueados. Ele perguntou ao Fu se poderia ajudá-la. Os guardas avisaram ao chefe que Fu era apenas um impostor. Guarda disse que mesmo um quase grande mestre real não conseguiu curar a jovem e Fu se atreve a enganá-los. Ancião deu um soco no rosto do guarda e perguntou quem era o chefe, se ele ou o guarda. Ancião deu um soco no guarda e gritou que ele estava se tornando um especialista, que tinha se tornado muito arrogante e que era um patife. Ele disse que não se lembrava de ter concordado com nada. O guarda imediatamente se desculpou e disse que havia sido rude com ele. Depois que Fu recusou, os guardas começaram a gritar que ele era ingrato, e o velho ficou furioso, com os olhos brilhando. Ancião disse que podia ver que Fu era um jovem com habilidades excepcionais, mas a energia espiritual sozinha não era suficiente para cultivar o Qi. Fu concordou que era de fato muito pouco. O ancião disse que tinha uma vila na aldeia de Tian'ao, onde havia muita energia espiritual, e o convidou para vir a qualquer momento. Guarda disse que essa era a vila favorita da senhora Yang para cultivar a energia Qi. Fu ficou interessado nessa sugestão. Ancião disse que era muito tranquilo e que ninguém se distrairia. Se Fu conseguir curar sua filha, ele conseguirá o que quer. Fu respondeu que o problema dos canais de energia bloqueados não é tão grande assim. Então, o ancião disse que levaria rapidamente sua filha para ser curada por Fu. Fu escreveu seu número no papel e disse a eles que ligassem para ele. Deu meia volta e saiu. Ancião e seus guardas ficaram chocados. O guarda pensou, com raiva, que se esse cara não curasse a senhora Yang, ele faria qualquer coisa para fazê-lo morrer. Fu saiu silenciosamente do jardim pelo arco e foi para seu dormitório. Quando nosso herói estava em seu quarto, o telefone tocou. Ele atendeu e perguntou quem era. Era Ao chamando. Fu lhe disse que ele não havia se desculpado e ainda ousava bater em seus homens. Li Men Yao também estava lá. Ao disse que daria 10 minutos ao Fu e que, se ele não viesse, algo ruim poderia acontecer ao seu amigo e ao cachorro dele. Em uma sala elegante, sentou-se em uma mesa com a ex-namorada de Fu, com guardas nas laterais. Do lado de fora da porta, havia caras com bastões que já haviam atacado Fu antes. Um jovem de terno branco estava bebendo vinho e abraçando a bela Li, de cabelos vermelhos. Fátima estava amarrado e amordaçado, e o cachorro também estava amarrado e amordaçado. Fu entrou no restaurante com passos rápidos e, de repente, um morcego assobiou atrás dele. Usou sua energia que levantou a mão.
O bastão se despedaçou e seu soco foi bloqueado. Batman abriu a boca de surpresa e, com um movimento brusco de sua mão, Wu atingiu um deles na mandíbula. A garota gritou que isso era impossível, porque só ontem ela estava doente na cama. Wu respondeu que foi ontem. Os guardas disseram que esse garoto tem uma armadura de aço em seu interior. A garota de cabelos vermelhos pensou como esse pirralho poderia mudar tão repentinamente. Ele definitivamente havia se preparado. Wu viu seu amigo gordo sentado com uma mordaça na boca e, ao se mexer, o gordo pensou que o irmão de Wu era bom e foi resgatá-lo. Apesar do perigo, nosso herói tirou a mordaça da boca do cachorro e desamarrou suas pernas. Ele perguntou se o Husky estava bem. O gordo sentou-se amarrado. Wu pegou o Husky. O gordo se perguntou se Wu havia se esquecido dele. Wu desamarrou seu amigo e tirou a mordaça de sua boca. Guarda veio dar uma olhada no homem gordo e viu que ele e o cachorro estavam livres. Wu usou uma técnica de energia e chutou o guarda com tanta força que ele voou de volta para a parede. Guarda caiu sangrando. E Wu pegou o Husky e foi até seu oponente, que estava sentado com sua ex-namorada. Como disse que Wu parece saber lutar. Naquele momento os footsteps soaram e pessoas entraram na sala. Como disse que o treinamento de Wu não era suficiente para lutar contra ele, ele ordenou que seus guardas espancassem Wu até a morte. Wu ativou sua energia Ki, seguindo a ordem do chefe. Os guardas correram para Wu. A energia proveniente de Wu despedaçou os guardas e as paredes da sala racharam. Wu se perguntou se mais alguém o atacaria. Não havia mais vontade. A cabeça de todos estava girando por causa da energia Ki mais forte. Wu disse que eles eram todos iguais. Gordo não conseguia acreditar que ainda era o mesmo Wu que ele conhecia antes. Ele chamou seu cachorro, que ficou feliz por ter sido libertado. Nosso herói foi até o gordo. Era seu amigo e eles entraram juntos no salão, mas a ruiva ali ainda não conseguia se acalmar. Ela disse que Wu ainda era uma escória. Será que ele realmente achava que era legal com suas habilidades? Mas como ela disse para calar a boca? Nesse momento, Husky se aproximou da garota, levantou a perna e fez o que tinha de fazer na perna dela. Wu riu muito. Quando o cão decidiu se vingar dele, o Husky fez o que tinha que fazer e pulou pela porta. De repente, uma moça de cabelos longos e franja apareceu. Ela disse que ouviu alguém fazendo barulho em sua propriedade. Wu olhou para a garota com uma longa capa preta que apareceu do nada. A simpática garota tinha uma atitude muito determinada. Era possível ver que ela estava indignada. A garota olhou para o nosso herói com reprovação, que se sentiu culpado. A garota percebeu imediatamente que Wu havia cultivado a energia Ki perfeita, mas ficou surpresa com o fato de ele conseguir fazer tanto barulho sozinho. A garota disse que um garoto ousou causar problemas em seu território, e o chefe sussurrou para ela que Wu fez isso e que todos os guardas foram espancados por ele. Embora a garota parecesse corajosa, ela ficou muito assustada quando Husky correu até ela e agarrou sua perna com as patas. Cachorro fez uma poça nos pés da menina, o que a deixou irritada. Em um instante, a garota deu um pulo e quis dar um soco no rosto de Wu. Nosso herói achou que a garota era muito rápida, mas mesmo assim conseguiu bloquear o soco. A garota também usou a energia Ki, mas seu soco se chocou contra o bloqueio de Wu. Apesar de o soco ter sido bloqueado, Wu ainda estava ferido com estilo. A garota era superior a ele. Lee se perguntou, quando ele se tornou tão forte, como perceber que Wu tinha se destacado no cultivo do Ki? A garota pulou no ar novamente e estava prestes a atacar de novo, mas ainda perguntou a Wu se ele resistiria. Wu entendeu que a garota tinha um talento incrível, mas quando ela pulou novamente, ele viu sua fraqueza e deu um tapa em seu traseiro. A garota estava usando calças, mas seu traseiro não estava protegido pela energia Ki. Hao e Lee ficaram observando a luta, com os rostos contorcidos de raiva. Gordinho cobriu os olhos e percebeu que a luta havia terminado. Wu olhou para suas mãos, que estavam queimando por causa dos golpes. Ela colocou as mãos nas nádegas e chamou Wu não apenas de trapaceiro, mas também de pervertido. Como Wu deu um tapa na bunda da garota, ele bloqueou sua energia espiritual e ela não pôde usá-la. Wu demonstrou sua energia Ki,
Ele cerrou o punho e o brilho da energia que iluminou tudo ao seu redor. A garota chamou nosso herói de valentão sem vergonha e ordenou que ele abrisse sua energia espiritual. Então ela ainda poderia mantê-lo vivo. O Ufu prometeu abrir sua energia espiritual, mas não agora. Como ele atacou o Ufu com os punhos e gritou, Li ficou ao seu lado. As meninas se colocaram entre eles e disseram que não se importavam. Mas esse era o território da família Shu, e eles não podiam fazer bagunça aqui. O Ufu estreitou os olhos e perguntou novamente à garota, mas ela repetiu que essa era a regra, e nada de brincadeiras. O Ufu acenou com a cabeça para os guardas e disse que eles poderiam explicar claramente quem estava fazendo bagunça aqui. O Ufu voltou-se para um dos guardas e disse-lhe para falar. O guarda disse que era assim que os fazia lutar com ele. A garota olhou para Wu e disse que ele havia mentido para ela. Al se levantou e olhou para o Ufu, que afastou a garota com a mão e lhe disse para se desculpar. Al disse que o Ufu estava sonhando e que não se desculparia. O Ufu deu um tapa na bochecha de Al, que agarrou sua bochecha com a mão e gritou, como o Ufu ousa bater nele? O rosto de Al se contorceu de raiva e ele gritou que acabaria com o Ufu e arruinaria sua vida. Nosso herói olhou calmamente para ele e disse que poderia encontrá-lo a qualquer momento se quisesse se vingar, mas que agora deveríamos nos desculpar. A garota também disse que, apesar de ter feito uma bagunça na propriedade de sua família, ela não daria atenção a isso. Mas para se desculpar, Al precisa se desculpar? Al mal murmurou as palavras de desculpas e o Ufu ordenou que ele fosse embora. Al saiu e Li correu atrás dele, perguntando se ele estava bem. Ela agarrou sua mão, mas ele a puxou com força. Al disse a Li de cabelos vermelhos que não o tocasse e que fosse embora. Li observou o caminho e pensou como era difícil para ela pegar um cara rico e durão. Ela não podia deixar que o Ufu arruinasse seus planos. Ela odiava o Ufu e achava que ele era um canalha. O Ufu disse à garota que ela e Fati ainda tinham planos e que o viriam mais tarde. A porta se fechou atrás de Fátima e o Ufu, deixando as meninas confusas. Ela pulou atrás deles, gritando que o Ufu ainda não havia liberado sua energia espiritual. O U liberou a energia em um instante, e a garota percebeu que ele estava de fato no reino Duque Perfeito. Ela se lembrou de como ele a havia esbofeteado, e não havia como perdoá-lo por isso. Com a simples lembrança disso, seu rosto se encheu de cor e ela ficou com raiva novamente. Naquela época, como foi ao clube? Os rapazes começaram a perguntar quem o havia espancado. Quem era tão corajoso que estava cansado da vida? Al se aproximou de um dos jogadores que tinha uma tatuagem no braço. Era Bial. Al se aproximou dele para dar uma lição em alguém. Bial perguntou, essa pessoa não sabe quem é seu irmão mais velho? Al respondeu que esse moleque não sabia de nada. Al pediu a Bial que não matasse o ferimento muito rapidamente, pois queria que ele aprendesse as consequências de ferir Al. Vemos a universidade que o Ufu frequentou e a sala de aula onde vários alunos estavam sentados. O Ufu entra calmamente na sala de aula, sem suspeitar de nada. Seus inimigos são aqueles que viveram por milhares de anos. Ele deve ficar calmo e não ter pressa. 3 rapazes grandes entraram na sala de aula e perguntaram ao Ufu como ele ousava entrar na sala de aula. O Ufu respondeu que ainda era um aluno e onde deveria estar, se não na sala de aula. Um dos meninos disse que o irmão Tianwu era membro do time de basquete deles. Quando o Ufu o insultou, ele pensou nas consequências? Uma menina disse que a classe nunca fica quieta por causa de Ufu. Outros meninos disseram que, se ele insultou Tian Ao, deveria se desculpar e nunca mais insultá-lo. Wu sentou-se calmamente em sua mesa e perguntou aos meninos quais poderiam ser as consequências. Os meninos disseram que as consequências seriam que Wu e todos da sua classe competiriam contra o clube de basquete deles. Os outros alunos disseram que, se o Ufu insultou Tianwu, por que ele os arrastou para o confronto? O Ufu disse que todos eles eram covardes. Um dos rapazes disse que, se o Ufu não quer que os outros se envolvam, ele deveria jogar sozinho com o clube de basquete deles e, quando isso acontecesse, eles o deixariam em paz. Fati aconselhou que ele não deveria jogar porque não aceitar o desafio deles não é um insulto, já que o Ufu nunca jogou basquete, de acordo com as regras antigas. Se o Wu perdesse, ele teria que chamar cada um deles de papai. Mas Wu perguntou, e se eles perderem?
Os meninos riram e disseram que se eles perdessem, eles também perderiam. Todos na universidade acabaram de dizer que o clube de basquete havia desafiado o UFO para competir, mas apenas um gordo estava muito preocupado com o amigo. Gordo disse que você pode aceitar a derrota, não será um insulto. Mas UFO disse que não importa quem ganha ou perde, o importante é não desistir tão facilmente. UFO levou sua equipe Fátima e a equipe adversária tinha Zou Shun, o presidente do clube de basquete, cujo pai era o diretor da escola. Zou Shun era um homem alto e loiro, e todas as garotas estavam apaixonadas por ele. Ele disse que seria uma derrota esmagadora para o UFO. Foi sussurrado pelas costas de UFO que Zou Shun era o melhor amigo de Tianwu e que UFO insultou os dois. Ele seria expulso da universidade e não havia motivo para ele jogar. Os dois times se sentaram. O jogo durou 30 minutos. O árbitro lançou a bola. O jogo começou. No primeiro minuto, Zou Shun jogou a bola na área da equipe de UFO. Zou Shun jogou a bola na cesta da equipe de UFO. 1-1. Placar estava 3-0 a favor da equipe adversária do UFO. Todos os espectadores estavam cantando o nome de Zou Shun. Gordo ficou desanimado e disse que eles não tinham nenhuma chance. Mas UFO sorriu e disse que o jogo tinha acabado de começar. A equipe de Zou Shun tinha a bola nas mãos novamente e caminhava inexoravelmente em direção ao anel da equipe de UFO. UFO decidiu usar sua habilidade e a quadra de basquete foi envolvida pela energia que, de alguma forma, a bola escapou milagrosamente das mãos de Zou Shun. Zou Shun não esperava essa reviravolta, pois achava que UFO era muito rápido. A bola parecia estar grudada na mão de UFO, que estava correndo para a frente, e Zou Shun apenas gritou para ser parado. UFO pegou a bola e se preparou para arremessá-la. Ele pulou tão alto que o zagueiro nem conseguiu alcançar a bola. A bola arremessada por UFO caiu na cesta e todos os espectadores gritaram uau. Os espectadores que estavam assistindo ao jogo abriram a boca de espanto, pois UFO de repente venceu com facilidade e rapidez. Agora, UFO jogou bolas na cesta do adversário. 1-1. Placar estava 1720 a favor da equipe de Zou Shun, e eles estavam prestes a empatar o jogo. Zou Shun estava com a bola novamente. Queria arremessá-la para a cesta, mas nosso herói ficou na defesa. Zou Shun pegou a bola e a jogou na cesta. UFO agarrou a bola com um salto e todos os espectadores gritaram de surpresa e alegria novamente. Os espectadores não conseguiam acreditar. Os jogadores de basquete estavam literalmente manchados. O próprio Zou Shun não esperava que UFO escondesse suas habilidades. Zou Shun deixou o ringue, mas UFO ficou para defender sua cesta. A equipe de UFO tinha apenas 2 pessoas, enquanto a equipe de Zou Shun tinha 8 pessoas. A equipe de Zou Shun teve a bola novamente. Um chute, a bola deveria estar na cesta, mas por algum motivo desconhecido ela passou voando. A bola estava de volta nas mãos de Zou Shun, que ficou de frente para UFO e os dois se olharam nos olhos. Zou Shun passou a bola e ela foi direto para a cesta da equipe de UFO, contra toda a equipe. Os jogadores da equipe de Zou Shun riram e provocaram a equipe de UFO. Os espectadores simpatizaram com a equipe de UFO. A garota de vestido rosa disse que não havia esperança de vencer porque era muito contra 8. Até mesmo o Uski torceu pelo proprietário e por UFO. Parecia não haver esperança. Mas UFO pegou o ombro do gordo e disse que ainda restavam 10 minutos para o início da batalha. Zou Shun começou a atacar a cesta do nosso time de heróis novamente. Ele conduziu a bola para arremessá-la no aro do adversário. Zagueiro do time de Zou Shun bloqueou o caminho de UFO e o próprio Zou Shun correu para a frente com a bola. Zou Shun passou facilmente pelo zagueiro e se preparou para jogar a bola no ringue. UFO não teve escolha a não ser usar sua habilidade. Preparando-se para lançar a bola, Zou Shun se agachou e pulou. A bola alcançou a cesta e estava prestes a cair no ringue. De repente, UFO pulou e pegou a bola bem perto do ringue. Sua energia preencheu o espaço ao seu redor. A bola estava nas mãos de nossos heróis. Seu salto foi tão alto que ninguém esperava isso dele. Zou Shun não tinha como saber quando Wu havia conseguido chegar à sua frente. Wu se preparou para arremessar e, embora estivesse longe da cesta do adversário, a bola caiu no anel da equipe de Zou Shun. A multidão não conseguia acreditar. Os jogadores e o próprio Zou Shun achavam que era impossível que a bola caísse diretamente no ringue de uma distância tão grande. O placar foi de 35-23 a favor da equipe de UFO, e o gordo achou isso incrível.
Os jogadores não conseguiam acreditar que perderiam por tal placar. Agora, 3 jogadores do time de Zhou Shun estavam em volta de Wu para segurá-lo, e Zhou Shun estava com a bola. Nosso herói sorriu e perguntou aos jogadores se eles poderiam impedi-lo. Um redemoinho de energia aqui apareceu no campo, girando os jogadores de tal forma que eles não conseguiam se manter em pé. Os espectadores simpatizaram com a equipe de Wu Fu, gritando e desejando-lhe a vitória. Enquanto os jogadores seguravam Wu Fu e o impediam de defender sua cesta, Zhou Shun já estava perto do ringue com a bola. Mas o inesperado aconteceu. Nosso herói estava na frente do ringue em um instante, recuperando a bola com a mão. A multidão gritou loucamente e torceu pela equipe de Wu Fu. A bola já estava nas mãos de nosso herói e ele arremessou de seu próprio ringue diretamente para o ringue do adversário. A bola voou pelo campo e acertou o anel da equipe de Zhou Shun. A multidão vibrou de alegria, e o placar foi 42-31 a favor da equipe Wu. Zhou foi desonrado. O homem que ele odiava o derrotou. Um jogador de seu time pediu que ele deixasse o campo. Zhou Shun guardava rancor de Wu Fu, pensando que ele o deixaria incapaz de comer ou andar. O homem gordo gritou com eles: por que eles não foram embora depois de perder? Será que eles se esqueceram de alguma coisa? Os jogadores da equipe se aproximaram de Wu e perguntaram: e ele quer que o irmão Zhou o chame de pai? Talvez ele esteja cansado de viver. Wu respondeu com um sorriso que não conheceria um filho que não fosse leal. Seu oponente o chamou de criança estúpida e disse que ele estava procurando a morte. Jogador de camisa vermelha de repente deu um soco em Wu Fu com toda a sua força, derrubando-o. Os outros jogadores se juntaram a eles, batendo um após o outro. De repente, o jogador de camisa vermelha sentiu um forte golpe em seu peito. Golpe foi tão forte que não apenas o jogador de camisa vermelha, mas também os outros 3 jogadores caíram no chão. A plateia ficou atônita. Será que isso era realmente uma briga? Mas não parecia uma briga. O rosto de Zhou Shun ficou cinza de raiva. Ele decidiu punir o Wu Fu e se aproximou com a intenção de bater nele, mas foi jogado no chão. Quando Zhou Shun se levantou, nosso herói agarrou sua mão e a apertou com tanta força que o rosto de Zhou se contorceu de dor. Wu Fu disse que Zhou teria que pagar a conta. Wu continuou segurando a mão de Zhou e disse a ele para chamá-lo de papai. Conforme combinado, o público também apoiou Wu Fu e gritou para que Zhou o chamasse de papai porque ele foi derrotado. Nosso herói segurou as mãos de Zhou com tanta força que parecia que sua mão estava prestes a quebrar. Wu Fu repetiu sua pergunta sobre se Zhou o chamaria de pai, como eles haviam combinado antes do jogo. Wu Fu disse que não havia filho mais inútil no mundo do que Zhou Shun e ele e o gordo foram embora. Zhou Shun sentou-se e esfregou o braço dolorido por um longo tempo. Homem gordo e Wu Fu saíram do playground com o cachorro nos braços. O homem gordo disse que Zhou Shun tinha ótimos contatos na universidade e que deveria temer sua vingança. Wu Fu sentou-se na cama de seu quarto e meditou. Ele estava cultivando a energia aqui. O cão sentou-se ao lado dele e o observou. Uski achou que era um jogo. Então estava pronto para pular assim que o fez. Wu Fu estava praticando seus golpes, e disse que há 3 tipos de 9 meditações, ordens iniciais, médias e altas. Você precisa encontrar um local com uma aura forte para passar do primeiro nível de perfeição. Um homem gordo chegou e disse que sua turma estava indo acampar. Ele convidou o Wu Fu para se juntar a eles e o cão pulou de alegria. Homem gordo disse que eles escolheram um acampamento perto de Tianfu ao Yuan, onde há montanhas e lagos, e a paisagem é linda, e o principal é que haverá belas garotas lá. Wu Fu perguntou: esse lugar é realmente Tianfu ao Yuan? Fati disse que esse era o lugar onde a maioria das pessoas ricas da cidade de Yunhai se reunia. Um lugar bonito e famoso. Wu se sentou na cama e segurou o cachorro. Disse que iria embora. O gordo ficou muito feliz em ir com seu amigo. Wu Fu disse que tinha negócios lá e pediu ao homem gordo que o ajudasse a se registrar. Ônibus seguia por uma estrada panorâmica cercada de montanhas. Havia belas árvores crescendo ao redor. A estrada era larga. As meninas, incluindo Li Menyao, sentaram-se no banco de trás e conversaram sobre Wu Fu. Li disse que ela estava brincando com os sentimentos dele e que ele não era digno dela. Ela apostou que ele não viveria mais do que alguns dias. Li Menyao tinha pensamentos ruins em sua cabeça.
Ela achava que Tian logo faria seu ex-namorado Wu ir para a cama para sempre. O ônibus passou por um lugar pitoresco, onde havia palmeiras crescendo e montanhas podiam ser vistas. Havia casas de pessoas ricas nas montanhas. Gordo chamou a atenção de Wu para a paisagem. Este lugar merece o título de propriedade mais luxuosa e você quer uma cidade alta. Nosso herói pediu ao motorista para parar aqui. Homem gordo disse que eles ainda não haviam chegado. Mas Wu respondeu que um amigo que morava em Tianfu ao Yuan havia lhe pedido para passar por lá e que ele se juntaria a eles mais tarde. Quando Wu desceu do ônibus, todos riram dele. E Li pensou que ele realmente gostava de se fazer de durão, embora não fosse nada. Os garotos começaram a provocar o gordo dizendo que seu amigo gostava de agir de forma descolada, e gritaram do ônibus para que Wu não se perdesse. Embora o gordo fosse amigo de Wu, ele achava que ele realmente gostava de menosprezar as pessoas. Nosso herói pegou seu telefone e discou o número dos idosos. Ancião respondeu a ele, que disse que já estava aqui. O ancião disse que sua filha estava esperando por ele. Wu chegou a uma casa luxuosa com uma fonte no pátio e os guardas o acompanharam até lá. Wu pensou que a energia espiritual aqui é bastante densa, mas parece que será suficiente para dar um salto para o reino Qi. Quando Wu entrou na casa, o ancião apresentou sua filha a ele. Nosso herói ficou muito surpreso porque era a mesma garota que ele viu no restaurante. A garota também ficou surpresa e gritou novamente, chamando de pervertido e perguntando como poderia ser ele novamente. Seus pensamentos eram semelhantes. Wu achava que era a mesma garota de quem Shu Yinshan, seu sênior, estava falando. Ela ainda achava que o verdadeiro mestre viria e olhou pelas costas de Wu, mas ele lhe disse para não procurar mais ninguém. Só havia ele. A garota foi muito agressiva e disse a Wu para não pensar que ela tinha medo dele só porque ele tinha algumas habilidades. Wu abriu os braços e mostrou a bondade de suas intenções. Ele disse que estava aqui para curá-la. A garota ficou surpresa, um mero cultivador do reino que poderia curá-la. Ancião disse à filha para não julgar um livro pela capa. Nós usamos habilidades fora do comum, mas a garota brincou dizendo que é a bunda dela que é fora do comum e que ele é apenas um pervertido. Guarda trouxe a caixa para o ancião e disse que todos os componentes médicos estavam preparados. O ancião entregou a caixa ao Wu e disse que, embora não tivesse pedido que nada fosse preparado, ele mesmo prepararia algo. Wu abriu a caixa e olhou para dentro, e havia alguns materiais de cultivo de Qi excelentes dentro dela. Ela chamou Wu não apenas de pervertido, mas também de impostor e gritou como ele a curaria. Wu se voltou para o ancião e disse que os problemas de sua filha não eram tão grandes e que aqueles materiais não eram necessários. A garota ficou na frente de Wu com os braços ao lado do corpo e disse que mesmo o grão-mestre que seu avô contratou não poderia curá-la. Wu só tem uma língua longa o suficiente. Guarda avisou o veterano que achava que Wu era um pequeno bandido e pediu que ele tomasse cuidado com ele. Ancião se perguntou se o desbloqueio dos canais por W teria sido apenas um acidente. Os canais da filha do ancião estavam bloqueados há anos e nem mesmo um especialista poderia curá-los. Wu encostou a palma da mão no peito da garota e a energia que fluiu para o corpo dela. Ancião pensou em como era possível que um simples espírito primordial fosse superior a ele. Ancião chamou o guarda e este apontou sua arma diretamente para as costas de nossos heróis. Ancião perguntou ao Wu quem ele realmente era. A garota sentiu que algo havia mudado em sua energia espiritual. Ela foi curada. Sua energia espiritual não estava mais bloqueada. O homem mais velho ficou muito surpreso e ordenou que o guarda abaixasse a arma. Olhando para sua filha feliz, o ancião se desculpou e disse que eles haviam sido rudes e que Wu era, sem dúvida, capaz e misterioso. As meninas brilhavam com energia espiritual. Wu esclareceu que o ancião estava perguntando sobre seu professor. Wu pensou sobre isso e disse que, em sua vida anterior, quando estava queimando, seu professor veio salvá-lo. Caso contrário, ele teria morrido. Mas ele ainda não tinha vindo para a terra. A menina agarrou o cachorro e o levantou alegremente no ar. Ela riu porque não entendia como ele não poderia vir para a terra. Ninguém levou a sério a palavra de Wu
O ancião disse que se ele não quisesse falar, não deveria falar. A garota sortuda jogou o cachorro para o alto e disse: "E se os professores não estão aqui na Terra? Ele deve ser um alienígena." Velho entregou a chave a U na palma da mão e disse: "E como prometido, esta casa agora é dele. Se U tiver qualquer problema, ele sempre poderá encontrá-lo." King King, esse era o nome da garota, disse que gostava dessa casa e que se seu pai quisesse dar a U essa casa em particular, ele deveria lhe dar a outra. U disse que estava aqui apenas para cultivar, e que o senhor e sua família poderiam ficar aqui se quisessem. A garota estava feliz por ficar nessa casa, mas seu pai estava triste por algum motivo. Enquanto isso, o grupo chegou ao Parque Nacional Tianfuaoyuan, e todos estavam se divertindo. Gordo também estava feliz e pensou em como era bom ser jovem. Ele ficou olhando para as meninas. As moças viram o cara olhando para elas e decidiram ir embora. E o gordo ficou sozinho no banco. As meninas não queriam conversar com o gordo. Então ele ficou entediado e pensou que o irmão Fu estava atrasado. Naquele momento, uma Usk apareceu. Correu até o gordo e começou a lambê-lo. O gordo ficou surpreso. E de onde veio a cadela? Uma garota correu atrás do cachorro xingando e gritando porque o Usk havia roubado algo dela. O Fu apareceu de repente e o cão pulou em seus braços. Ele pediu desculpas e disse que pagaria pelo que o Usk havia quebrado. A garota disse que o cachorro havia quebrado era muito caro e que U não tinha dinheiro suficiente para pagar por isso. A amiga da garota disse que o Fu provavelmente morava nesse bairro rico e bonito. Portanto, ele não se importaria com uma pequena despesa. Os outros rapazes se aproximaram e começaram a rir também, pois o Fu era um homem rico que vinha e se comportava como queria. As meninas riram e brincaram, mas o Usk pulou na mesa e roubou o food caro porque estava com fome. Fatman tentou explicar às meninas que o cachorro estava com fome e pediu desculpas em seu nome e em nome do Usk. O Fu foi até o amigo e disse que não havia necessidade de pedir desculpas, que ele já havia se desculpado e tirou um maço de dinheiro do bolso. Nosso herói deu o dinheiro para as moças do dia e perguntou se era suficiente. Os meninos de sua classe ficaram muito surpresos ao ver o Fu dando dinheiro às meninas. Afinal de contas, ele não era um homem rico. Lee também notou que U tirou um maço de dinheiro do bolso. Ela mal podia esperar para ver como ele vivia sem dinheiro, pois achava que ele era um mendigo, uma escória que copiava a vida de outras pessoas. O Fu estava farto disso. Então se irritou e se aproximou de sua ex-namorada com um olhar mal-humorado. Ele tinha um olhar que deixou Lee um pouco assustada. Ela perguntou o que ele ia fazer. O Fu aproximou seu rosto do dela e disse que, se ela quisesse brincar com ele, Retian-ao seria sua ruína. Nosso herói aconselha Lee de cabelos vermelhos a tomar cuidado com a língua. Lee pensou que U poderia ser arrogante por mais alguns dias, e então Tian-ao faria com que ele se arrependesse. Enquanto isso, lá fora, o céu estava ficando escuro e parecia que ia chover. Os meninos e as meninas estavam chateados porque o ônibus só chegaria amanhã de manhã. Lee ligou para seu amigo Tian-ao e lhe disse que ia chover e que ele deveria vir buscá-la. A garota disse a seus amigos que Tian-ao a buscaria em breve com um carro, mas que ela só poderia levar algumas pessoas. De repente, nosso herói anunciou a todos que tinha uma casa em Tianfuaoyuan e que, se não se importassem, poderiam se abrigar da chuva lá. Lee riu do fato de U Fu ter conseguido uma casa em Tianfuaoyuan, e todos os outros colegas riram dele também. Apenas o amigo de U, um homem gordo, perguntou-lhe se era verdade. U respondeu que tinha acabado de comprar uma casa e que eles poderiam ir para lá se quisessem. Lee sugeriu que todos fossem ver se era verdade que U tinha uma casa. Afinal de contas, logo vai chover. Então por que não aproveitar a oferta dele? Algum tempo depois, toda a empresa se viu no portão de uma casa grande e bonita. Havia guardas no portão da mansão e todos pensaram que Fu ficaria envergonhado porque os guardas os expulsariam. Gordo também sugeriu que nosso herói voltasse antes que fosse tarde demais. Fu perguntou a ele para onde deveriam voltar. Guarda se dirigiu a Fu como um cavalheiro e perguntou se as pessoas que estavam com ele eram seus amigos. Os colegas que haviam acabado de zombar de Fu não conseguiam acreditar que ele tinha uma mansão sofisticada em um lugar tão rico. Guarda abriu o portão e convidou todos a entrar no pátio. Nosso herói disse a todos que fossem para dentro de casa porque estava prestes a chover, enquanto os outros estavam admirando a casa. Lee tinha pensamentos pesados em sua cabeça quando
quando estavam juntos. Era apenas um desperdício fedorento. Ela nunca pensou que ele pudesse esconder uma mansão tão grande. Fu parou na frente do guarda, que perguntou se ele tinha alguma instrução. Fu disse que todos os meninos eram seus amigos, exceto essa garota, e apontou a mão para Lee, de cabelos vermelhos. Nosso herói entrou na casa e Lee ficou em frente ao portão. O guarda não a deixou entrar porque o dono da casa não a havia convidado. Começou a chover e Lee ficou no portão encharcado até a pele. Um carro chegou e Tian-Ao pegou Lee e a colocou no carro. Lee ficou furiosa e disse a Tian-Ao como matar Fu. Tian-Ao também queria que Fu morresse, mas disse a ela que não se preocupasse, pois já havia preparado algo. Os colegas de classe de Fu olharam para a mansão. Muitos deles queriam tirar fotos em uma casa tão bonita. Não conseguiam entender como ele podia ter uma mansão assim. De repente, um dos rapazes se lembrou de que aquela era a mansão de uma veterana do 3º ano, Shu Qing. A própria Qing apareceu na varanda. O homem gritou que ela parecia uma gerente de hotel. E Qing foi questionada. Essa não é a mansão dela. Gordo foi até Fu e colocou a mão em seu ombro, perguntando-lhe por que Fu era tão cuidadoso em esconder todas essas coisas. Fu olhou descuidadamente para seus colegas de classe e disse que já era tarde e que eles poderiam escolher um quarto e descansar. Os meninos e meninas ainda não conseguiam acreditar e pensavam que seriam expulsos em breve, porque uma pessoa comum não poderia comprar uma mansão em Tianfu ao Yuan. Qing ficou em silêncio na varanda e assistiu a tudo. Fu disse que os rapazes estavam certos. A mansão pertencia à família Shu. Fat ficou muito chateado e perguntou o que ele queria dizer. Fu desenrolou o spinner em seu dedo e disse que a mansão pertencia a ele. Naquele momento, os meninos e meninas ainda não se atreviam a entrar. Então perguntaram a Qing, que estava na varanda. Assim, podemos nos abrigar na casa dela? Nosso herói disse que gentilmente deixou que todos se abrigassem aqui, mas não havia necessidade de fazer a situação parecer desconfortável. Fu pediu a seu amigo gordo que mostrasse aos meninos e meninas onde fica a saída. Os colegas de classe de ainda não conseguiram se acalmar, porque Qing ainda não respondeu nada, e Fu realmente gosta de parecer um cara durão. Qing ficou em silêncio na varanda o tempo todo. Finalmente, ela não aguentou mais e perguntou: o que todos eles estão fazendo lá? Uma garota cumprimentou Qing e respondeu a ela. Qing olhou para as meninas confusa. Todas as meninas se levantaram e sorriram para ela. Qing disse a eles para saírem daqui e apontou o dedo para as portas. As meninas não entenderam. Disseram que foi Fu quem lhes disse para vir aqui. Qing disse que essa mansão realmente pertencia a Fu e que, se ele dissesse a alguém para sair, essa pessoa deveria sair. Qing perguntou aos meninos e meninas se eles queriam ir embora por conta própria ou se ela deveria acompanhá-los pessoalmente até a saída. As meninas ficaram tristes e não tiveram escolha a não ser dar meia volta e ir embora. Não só as meninas, mas também os meninos deram meia volta e se dirigiram para a saída. Eles não queriam ir embora porque estava começando a chover lá fora. Nosso herói ficou sozinho com a namorada. Ele perguntou a Qing por que ela não conseguia dormir ou não conseguia dormir, mas ela respondeu que eles estavam fazendo tanto barulho que era impossível dormir. Homem gordo disse que eles estavam aqui há muito tempo e que Fu já havia saído com uma beldade rica. Naquele momento, uma chuva torrencial começou do lado de fora e um fluxo de energia que saiu pela janela do andar de cima da casa onde Fu estava. Nosso herói estava sentado em um sofá em uma sala luxuosamente mobiliada, meditando. O fluxo mais forte de energia aqui vinha dele. Ele estava sentado com os olhos fechados e, enquanto meditava, apareceu uma espada com pedras preciosas em seu punho. A energia que emanava de Fu preencheu todo o espaço ao seu redor, espalhando-se e preenchendo todos os cantos dessa enorme casa. Em sua vida anterior, Fu levou 3 anos para atingir o nível intermediário de energia aqui. Agora, ele levou apenas alguns dias para atingir o nível intermediário. De repente, Fu ouviu um cachorro latindo e foi até a varanda para ver o que estava acontecendo. Quando ele saiu para a varanda, viu a imagem de uma espada com um punho decorado com pedras preciosas aparecer no céu e descer direto para as árvores que cresciam no jardim perto da casa. Essa era a manifestação da espada estelar. Assim, o nível de energia de Fu havia realmente aumentado. Enquanto isso, o cachorro continuava latindo. Fu perguntou ao cachorro: o que você encontrou lá que o fez latir tanto? Husky continuou latindo. Então Fu decidiu descer e ver o que ele viu.
Havia uma tempestade e a chuva caía torrencialmente. Mas nossos heróis ainda saíram para o jardim e chegaram ao local onde o cão estava. Cão começou a cavar no chão entre as árvores. Quando o cão cavou um pouco, o Ufu viu a espada estrela caída no chão. Era a mesma espada estar com uma Broken Hill que já havia sido cortada em pedaços. A espada estelar que o Ufu havia criado em sua vida anterior. Ele nunca pensou que seria capaz de ver a lâmina após seu renascimento. U estava feliz porque sua espada estelar, a verdadeira espada estelar que ele havia criado, estava gradualmente voltando para ele. Depois que o Ufu completasse sua espada estelar, seria a vez deles esperarem a morte, e não importava que tivessem alcançado a perfeição nas artes marciais, ele destruiria cada um de seus inimigos. Vemos a sala de treinamento do clube de artes marciais. Havia moças sentadas no corredor que viram seu presidente, que não viam há muito tempo, entrar. A presidente era uma garota chamada Kim Kim. Ela disse que já havia descansado o suficiente, e que agora era hora de voltar. Kim Kim perguntou se alguma das meninas conhecia um homem chamado Ufu e uma delas disse que sim. A garota respondeu que ele era um calouro transferido e que também havia insultado Tian Ao. Ela disse que Ufu agora está cercado por pessoas perto do portão da escola e parece que chegou a hora de ele morrer. A garota se perguntou se o presidente do clube de artes marciais conhece o Ufu. Kim Kim respondeu que não o conhecia e que achava que esse pervertido deveria morrer. Vários carros foram até o portão da universidade, perto de onde o Ufu estava, e pararam completamente ao redor dele. Alguns estudantes do ensino médio vieram e ficaram parados não muito longe, mas os caras que saíram do carro mandaram eles se danarem. O Ufu olhou para eles com uma expressão hostil, segurou um cachorro nos braços e o Uski começou a latir. Cachorro nos braços de Ufu começou a latir. De repente, um homem enorme apareceu com uma corrente de ouro no pescoço. Ele era tão forte e musculoso que Ufu parecia um garoto ao lado dele. Cara com a corrente de ouro estava acompanhado de vários caras com bastões nas mãos. Eles se aproximaram do nosso herói e disseram que cuidariam dele. Ufu respondeu que estava prestes a começar a lição. Os bandidos queriam dizer que ele ainda era um cara durão, mas foram repelidos por uma forte onda e seus bastões se curvaram. Um dos rapazes ainda tentou acertar o Ufu com seu bastão, mas ele se esquivou. Nosso herói pulou e usou sua energia-chave para atingir seus oponentes várias vezes. Os rapazes não esperavam que o Ufu revidasse dessa forma. O Ufu disse que achava que Tian Ao contrataria alguém que realmente soubesse lutar, e não esse bando de fracos. Homem da corrente de ouro pensou que alguém capaz de acertar o rosto do jovem mestre da família Wu não seria tão fácil. Naquele momento, outro cara apareceu de repente atrás de Wu e abriu as mãos para agarrá-lo. Era um homem chamado Biao, que agarrou o pescoço de Ganso e o segurou com força. Cara com a corrente de ouro pegou o bastão e disse que ninguém da universidade ousaria ir contra ele. Mas então aconteceu o inesperado. O Uski correu e mordeu a perna do homem. Homem com o porrete chutou o cachorro com seu futo. O Uski voou para o lado e o Ufu foi segurado por dois homens, correndo sério perigo. Kim Kim e as meninas do clube de artes marciais assistiram à luta pela janela. Kim Kim disse a uma das meninas para chamar uma ambulância. Uma das moças disse que, embora o Ufu seja uma escória, eles ainda estão na mesma universidade. Então ela vai ligar agora. Mas Kim Kim disse que a ambulância é para os bandidos, não para o Ufu. As meninas ficaram surpresas, mas Kim Kim disse que o Ufu estava longe de ser um lixo. Os rapazes que estavam segurando nosso herói sentiram que ele tinha muita força. Isso deixou o homem por trás da corrente em seu pescoço muito irritado. Mas o Ufu já havia usado sua energia aqui. Cara com a corrente de ouro levantou seu bastão e o golpeou em Ufu. Nosso herói se sentou curvado e parecia que o morcego estava prestes a cair em sua cabeça. Ufu olhou com seus olhos e o bastão quebrou só de olhar para ele. Bastão então começou a bater sozinho na pessoa que o estava segurando. Cara com a corrente de ouro em volta do pescoço caiu. O bastão estava quebrado e estava por perto. Os rapazes que estavam com ele se inclinaram sobre ele e perguntaram se ele estava bem. Esse cara estava longe de estar bem. Tinha uma espuma branca saindo da boca e estava inconsciente. Outro dos caras acertou o Ufu, que saiu correndo e gritando morra. Escória. O Ufu estendeu a mão e bloqueou o golpe com a mão. Todos os caras com bastões correram para o Ufu. O Ufu aplicou energia aqui, e os caras foram derrotados antes que pudessem tocá-lo. Eles não conseguiram resistir à energia aqui. Um deles pensou que o Ufu não parecia uma escória, mas sim um lorde do submundo.
Nosso herói alinhou todos os homens que o estavam atacando e disse a eles que o seguissem e carregassem o que estava caído no chão. Alguns tentaram se esgueirar, mas Wu Fu gritou com eles e eles rapidamente carregaram seus companheiros. A garota do clube marcial disse a Qin Qin que Wu Fu estava levando o bandido para Tian'ao. Os bandidos desonrados seguiram Wu Fu. Nosso herói estava a caminho da universidade. Ao ficou sentado na sala de aula esperando notícias de seus amigos que haviam atacado Wu Fu. Ao, seu irmão, e Li, de cabelos vermelhos, estavam sentados lá. Eles disseram que Wu Fu ainda tinha muito tempo de vida depois de insultá-los. Ao pensou que a partir de hoje não haveria mais alunos chamados Wu Fu na Universidade Yunhai. Eles achavam que nem valia a pena rezar por Wu Fu. De repente, alguns sons suspeitos vieram de trás da porta. Naquele momento, Wu Fu entrou na sala de aula conduzindo um garoto espancado com uma corrente no pescoço. Nosso herói olhou para os presentes e perguntou se era ele quem eles estavam procurando. Garoto inconsciente foi colocado no chão e espuma continuava saindo de sua boca. Os rapazes de cabelos vermelhos de Li pularam de seus assentos. Eles não podiam acreditar que o homem mais forte chamado Biao estava deitado aqui, inconsciente. Ao não conseguia entender como isso era possível. Quando Wu Fu entrou na sala de aula, foi-lhe dito para bater na porta antes de entrar. Ele olhou com desdém para os meninos reunidos na sala de aula. Como Wu Fu era um calouro e esses rapazes eram mais velhos que ele, eles o trataram com desprezo e perguntaram por que ele ousava ignorar os mais velhos. Um dos garotos se aproximou do nosso herói e lhe disse para sair daqui e conhecer seu lugar. Um cara se aproximou de Wu Fu e agarrou sua camisa. Ele disse que não diria isso 2 vezes. De repente, uma torrente de energia violenta jogou o homem para trás. Wu Fu disse ao cara para não se meter, pois não tinha nada a ver com ele. Um fluxo de energia que fluiu ao seu redor, preenchendo todo o espaço ao seu redor. Os outros olharam para ele e pensaram: quando foi que Wu Fu se tornou um lutador tão bom? Eles ainda o ignoravam porque ele era do primeiro ano, mas ele tinha uma atitude tanto. Qin Qin entrou no auditório onde estavam o nosso herói e um grupo de garotas. Ela estava usando uma saia curta e estava maravilhosa. Wu Fu pediu à garota que cuidasse de seu cachorro para que ele pudesse sair por um tempo, pois precisava se vingar. A Usk gostou muito de Qin Qin, colocou a língua para fora e estava pronta para lamber seu rosto. Lágrimas apareceram nos olhos de Qin Qin. Ela estava preocupada com Wu Fu e pegou o cachorro nos braços. Um dos rapazes avisou a Wu Fu que eles estavam na universidade e que, se ele causasse problemas, não sairia facilmente. Nosso herói olhou de lado para o garoto, com ódio e raiva em seus olhos. Embora o cara estivesse nervoso, ele ainda achava que Wu Fu estava com medo. Wu Fu ficou em silêncio com as mãos nos bolsos. O cara apontou o dedo para a porta e disse para eles saírem antes que o cara ficasse bravo. Wu Fu não reagiu, vendo que ele estava parado em silêncio. O outro cara disse: não há necessidade de perder tempo conversando. Vamos começar. Um dos rapazes pegou uma cadeira e correu para Wu Fu gritando. Ele apenas olhou para ele. A energia aqui já estava brilhando em seus olhos. A cadeira, em vez de atingir a cabeça de Wu Fu, mudou sua trajetória e voou direto para a parede com tanta força que a parede rachou. O homem que convidou Wu Fu ficou chocado quando a cadeira caiu a poucos centímetros de sua cabeça. Wu Fu disse ao homem que, se ele não quisesse morrer, deveria ir embora agora e lhe deu as costas. O homem, cujo nome era Tom, gaguejou e disse que Wu Fu pagaria por isso. Wu Fu ficou ali olhando para seus oponentes, mas de repente lhe deu um passo à frente e perguntou o que Wu Fu estava fazendo. Ao disse a Wu Fu que, se ele achava que poderia agir de forma tão arrogante na frente dele por causa de sua baixa força, estava errado. Afinal, sua família tem uma posição elevada aqui nesta cidade. Fu disse que Ao fala muito e deu um chute nele, fazendo-o voar sobre as carteiras. Li ficou parada, chocada e atordoada. Wu Fu olhou para ela e disse que estava disposto a se vingar. Tian'ao estava sentado perto da parede mais distante, com a cabeça baixa. Li foi até ele e se ajoelhou. Ela perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu. Wu Fu foi até a casa de Qin Qin e levou o cachorro para longe dela. Qin Qin lhe disse que era da família Rei e que, com sua força atual, ele não poderia derrotar essa família. Wu olhou para ela com seriedade e disse que ainda não se sabia quem havia encontrado problemas. Wu Fu e Qin Qin saíram da sala de aula e caminharam pelo corredor. A garota estava caminhando e pensou que Wu era um idiota egoísta.
Vimos um prédio grande e bonito, cercado de vegetação, que era o hospital da cidade. Tian estava deitado em um dos quartos. Seu braço estava quebrado, e ele havia sido espancado. Seu pai veio vê-lo e como pediu a seu pai para ajudá-lo a matar Wu Fu. Seu pai respondeu que seu irmão já sabia e que ele voltaria para você e ele depois de um tempo. Pai fumava nervosamente perto da janela e disse ao filho para descansar, pois não havia ninguém na cidade de Tianfu ao Yuan que ousasse destruir a reputação de sua família. Um estranho com uma longa trança vermelha entrou no quarto onde Tian estava deitado e disse ao jovem senhor Ao que não se preocupasse, pois Wu Fu só havia alcançado o reino que, estranho sorriu, com uma energia diabólica brilhando em seus olhos. Ele disse que faria Wu Fu desaparecer em alguns dias. Wu Fu estava deitado na cama em seu quarto. Seu cachorro derrubou a lata de lixo e espalhou todo o lixo pelo quarto. Mas Wu Fu não deu atenção a isso. De repente, um homem gordo entrou na sala e disse a Wu Fu que havia problemas demais. Wu Fu permaneceu calmo na cama e perguntou ao homem gordo por que ele estava em pânico. Homem gordo disse que Zoltan havia trazido pessoas do comitê de disciplina porque seu tio é o diretor do comitê. Naquele momento, duas pessoas entraram na sala. O homem chamado Tom e um velho de óculos do comitê de disciplina. Eles ouviram as últimas palavras do homem gordo e pensaram que Wu Fu estava tentando escapar. Enquanto isso, Wu Fu sentou-se na cama e olhou para as pessoas que entravam. Por alguns minutos, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Todos ficaram em silêncio porque o cachorro estava latindo tão alto que nada podia ser ouvido. Quando o cão finalmente se acalmou, o homem de óculos disse que Wu Fu havia se unido a pessoas de fora para intimidar seus colegas e que ele também tinha um cão no dormitório. Gordo, como um verdadeiro amigo, queria proteger Wu Fu e disse ao diretor que ele não havia chamado os caras que vieram, mas sim ele, Tian Ao, que os chamou. Tan, que veio com o diretor, ficou chocado de raiva e mandou o homem gordo calar a boca. Wu Fu disse a seu amigo que era inútil falar com essas pessoas. Nosso herói olhou para eles com uma expressão triste e disse que essas pessoas pensam que somente o dinheiro significa poder. A energia aqui na mão de Wu Fu já havia começado a se concentrar. Os dois ficaram ali parados, sem saber o que fazer. Porque não viram. Apenas um homem gordo percebeu o que aconteceu com Wu Fu. Correu e gritou para que ele parasse. A energia das palmas das mãos de Wu Fu fez com que o homem de óculos voasse para longe. E descobriu-se que ele era careca e usava uma peruca. Wu Fu não usou força total. Apenas disse aos dois homens para saírem daqui. Mas Tantan ergueu as sobrancelhas e disse a Wu Fu que, já que havia chegado a esse ponto, ele tinha que ser honesto. Wu Fu agarrou a camisa do homem e perguntou se ele precisava de ajuda para sair. O próprio diretor do comitê disciplinar saiu, mas gritou que definitivamente relataria tudo à administração da escola e que Wu Fu seria severamente punido. Tan foi deixado sozinho e ficou muito assustado. Ele gritou para que seu tio não o deixasse. Tio, chefe do comitê disciplinar, já estava correndo pelo corredor, mas seus calcanhares estavam queimando.